Construir e fortalecer a conexão entre o agro, a gestão e as pessoas se constitui um grande desafio e de uma extrema necessidade para todas as organizações, especialmente para as organizações do setor agropecuário nos dias atuais. De uma forma inédita, de uma maneira ampla, aberta e com a visão de conjunto, nós abordamos esse tema no nosso livro Construindo a Gestão nas Agroorganizações. A ideia é caminhar no sentido de construir uma conexão perfeita, respeitando as características individuais de cada uma das partes, do agro, da gestão e das pessoas, mas atuar de forma sistêmica, de forma holística, se complementando, ou seja, a despeito da importância de cada uma dessas partes, é importante elas trabalharem de maneira organizada. Disso aí vem o sentido organizacional, porque se nós trabalhamos de uma maneira isolada, perde-se muito em resultados organizacionais, resultados financeiros, de eficiência, de motivação de pessoas na área de recursos humanos, né? E assim a gente até vê crescer, e até com bons olhos, o agronegócio, a agroecologia, perfeito. Mas o que é preciso crescer e fortalecer mais são as organizações, ou seja, as agroorganizações. São as secretarias municipais de agropecuária, as cooperativas, os sindicatos patronal e do trabalhador, as associações, a agroindústria familiar, as empresas rurais, tanto a familiar quanto a patronal. Então, esse sentido organizacional é que vai puxar cada vez para que todo o conjunto se fortaleça. E para que a gente possa fazer isso, é preciso de haver essa conexão entre o agro, a gestão e as pessoas. Pois, mais uma vez, reforçando, trabalhar cada um desses de forma isolada, a despeito de toda a importância que cada um tem, se perde o sentido organizacional. Nós procuramos apresentar o nosso livro Construindo a Gestão das Agroorganizações, onde nós fazemos todo um debate, toda uma tratativa desses três elementos, agro, gestão e pessoas, respeitando as suas individualidades, as suas características, mas fazendo e fortalecendo essa conexão. Acredito que se trata de um trabalho inédito, onde a gente busca fortalecer o sentido organizacional. Portanto, eu te convido, venha conosco. Peço também, se você ainda não está inscrito no nosso canal, deixe a sua inscrição, né, e dê seu like. Venha conosco. Vamos rodar a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube, Agrogestão em Pessoas. Eu sou Edson Fontes, engenheiro agrônomo, autor do livro Construindo a Gestão nas Agroorganizações. E venho aqui tratar com vocês, principalmente, para mostrar o conteúdo desse livro mais em linhas gerais. Mostrar, principalmente, a possibilidade e a necessidade de fazer uma conexão, né, entre o agro, a gestão e as pessoas. Nós, inclusive, gostaríamos de postar uma série de outros vídeos com os conteúdos mais específicos. Nós gostaríamos, inclusive, de aproveitar essa oportunidade para fazer um convite muito especial aos nossos colegas, engenheiros agrônomos, veterinários, técnicos agrícolas, zootecnistas, pessoal da extensão, do ensino, da pesquisa, pessoal da área de formação profissional, consultores, para que venham conosco e deixe aqui o seu comentário, faça a sua crítica e venham compartilhar conosco desse assunto de extrema importância. Nós vamos voltar e vamos repetir isso várias vezes. O agro é importante, a gestão é importante, as pessoas são importantes, mas sem ser pretensioso, eu acredito que buscar fazer essa conexão, trazer esse trabalho aqui, se trata de alguma coisa tratado de forma inédita. Então, por isso, nós precisamos de estar atingindo esse público e que eles possam se manifestar e possam, inclusive, dar a sua opinião. Pois bem, vamos começar fazendo meio que até um mini diagnóstico dessa situação organizacional que a gente encontra na prática. É comum a gente ver, né, assistimos isso de uma forma recorrente em 45 anos de vida profissional, as pessoas tratarem o agro de uma maneira isolada. Então, quando você está trabalhando o agro, trabalhando o aspecto tecnológico, não é difícil a gente enxergar bons profissionais deixarem a gestão meio que de lado e chegarem até a dizer de uma forma pejorativa que são teorias, são conceitos desfocados da realidade e que, na verdade, trabalhar isso é blá 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 e é perda de tempo. Então, se trabalha o aspecto tecnológico, que é importante, que é necessário, trabalha as inovações, que é importante, é necessário, mas às vezes se descuida da gestão. Uma outra coisa que
é comum também, e nós estamos pagando o preço por isso, é com relação às pessoas. Não se dá a devida importância, eu falo isso sem fazer juízo de valores de uma forma geral, mas é muito comum não se dar o valor necessário ao tratamento das pessoas, a preocupação com motivação, com a comunicação, com a liderança, de estabelecer um ambiente de confiança. Então essas coisas são colocadas a segundo plano quando são colocadas. A gestão ela tem essa função, né, de fazer essa conexão, de fazer essa ligação entre o agro e as pessoas. Então é essa nossa preocupação, e esse livro ele busca fazer isso, né? Ele trabalha as questões das pessoas, ele trabalha as questões do agro, obviamente, aqui sem entrar nos aspectos tecnológicos, que o livro, senão, né, não teria espaço para isso. Mas buscar o equilíbrio, essa é a nossa grande preocupação. E é isso que nós vamos trabalhar e vamos mostrar nessa nossa proposição, e depois com os conteúdos detalhadamente. Quando a gente faz uma afirmação como essa, de que é importante buscar fazer uma conexão entre o agro, a gestão e as pessoas, quando a gente escreve um livro que trata de uma série de questões, né, construindo a gestão nas agroorganizações, e que tem como pano de fundo, na verdade, essa conexão, a pergunta que pode estar no ar é o seguinte: com quais bases você faz essa afirmação? Como é que você, como é que isso foi feito? Como é que se construiu esse trabalho? O que lastreia essa proposta? Então eu diria que tem uma experiência bastante significativa. Fizemos uma série de pesquisa que nos indica um pouco o futuro. Então vamos lá. A experiência que nós temos, ela está em torno mais ou menos de 45 anos, onde nós tivemos uma passagem de 15 anos pela extensão rural, tivemos uma passagem de 15 anos pela área de formação profissional rural e tivemos também uma passagem de 15 anos numa secretaria de porte médio para grande no município de Juiz de Fora. Então eu diria, por exemplo, a extensão hoje, ela precisa de buscar fazer essa conexão. Então ela precisa de se repaginar um pouco. Ela precisa de trabalhar alguma coisa que possa fortalecer, principalmente nos municípios, um fortalecimento de dentro para fora, para que isso possa acontecer, para que mais produtores sejam atendidos, que nós possamos trabalhar mais a inclusão e, principalmente, fazer essa conexão à agrogestão e pessoas. A gente sente que o serviço de formação profissional ele está hoje caindo, tem um programa fantástico aí, que a gente tem visto, que é o ATG, ou seja, ele está aliando a parte do agro com a parte da gestão. E isso é fantástico, é muito positivo. Acho que falta a terceira perna, que é exatamente fazer a agrogestão em pessoas. Então, eu também acho que esse trabalho nosso pode contribuir para quem está trabalhando nessa área. Um outro segmento que nós trabalhamos, e não tenho dúvida, porque aí todo esse trabalho está voltado para o desenvolvimento dos municípios, de dentro para fora, né? Municípios ou região. Então, as secretarias de agropecuário, elas precisam de, pelo menos, verificar uma proposta como essa. Então, eu acredito que o passado nos levou a ver coisas concretas. Nós não estamos tirando isso, como se diz na prática, atrás da orelha. Isso foi visto na prática e é vivenciado. Nós precisamos de alguma coisa, algo que nos mostre a necessidade de trabalhar essa conexão agro, gestão e pessoa. Com relação ao futuro, nós fizemos uma pesquisa bastante ampla. Quem tiver a oportunidade de ver nosso livro, vai ver que nós citamos aqui 66 livros, todos eles alguns grandes best-sellers, principalmente com um foco muito grande na gestão e na parte de relacionamento humano. Então nós temos, por exemplo, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, nós temos a terceira alternativa, nós temos o livro do Peter Senge de aprendizagem. Então tem uma série de bibliografias aqui que elas vêm exatamente para valorizar essa questão das pessoas. Nós podemos fazer uma pesquisa por 5 anos antes de, entre a aposentadoria e escrever esse livro, e após esses 45 anos de vida profissional, mais uns 5 anos vendo isso, nós escrevemos alguma coisa que pudesse fazer essa conexão. Então eu acredito que as bases são consistentes, as bases são bastante sólidas. Pois bem, e que diz o livro? O que fala o livro Construindo a Gestão nas Agroorganizações? Então veja bem, o próprio título dele, ele já traz implícito essa conexão. Eu estou falando em construindo a gestão. Então a gestão ela está ali como elo de ligação entre o quê? Entre o agro, né, que está colocado no termo agroorganização, e pessoas.
porque, na verdade, organizações é um conjunto de pessoas que se relacionam com um propósito comum. Então, o próprio título já traz aqui essa conexão agro, gestão e pessoas. Mas, especificamente, né, nós começamos, então, na primeira parte, construindo o conceito agro-organizacional. Esse conceito agro-organizacional, ele visa, né, valorizar mais as pessoas. Ele visa valorizar o agro, sim, o agro negócio, a agroecologia, mas principalmente as agroorganizações. Conforme nós dissemos no conceito, a organização é um conjunto de pessoas. Então, ele busca trazer uma valorização para esse conjunto agroorganizacional, ele busca dar um protagonismo às agroorganizações, ele busca ter uma narrativa de inclusão para as agroorganizações. Então, ele traz muito forte o agro, já fazendo essa conexão de agro mais pessoas. Na segunda parte do livro, Construindo os Pilares da Gestão, a gente trabalha a aprendizagem, com os dois pilares, a aprendizagem e a liderança. Então, nada para desenvolver mais as pessoas, né, do que você trabalhar a aprendizagem orientada por disciplinas. É o que a gente trabalha lá, a gente trabalha com 5 disciplinas, um trabalho muito bom do Peter Senge, que a gente procurou fazer adaptação para esse livro. Segunda coisa, a liderança é um outro item que está diretamente ligado às pessoas, né? Inclusive, tem uma frase célebre que o Confúcio disse há 500 anos antes de Cristo. Ele disse o seguinte: para se tornar um líder, primeiro você precisa se tornar um ser humano. Então, nós trabalhamos aqui na segunda parte uma conexão muito forte entre gestão e pessoas. A primeira é entre o agro e pessoas, né? Mas sem esquecer a gestão, e a segunda, muito entre gestão e pessoas. E na terceira, aí a gente trabalha todos os 3 itens, construindo o ciclo da gestão. Trabalhamos o foco, né? Há uma tomada de decisão para onde que a gente vai, a execução para que isso saia da teoria e vá para a prática, faz-se uma avaliação. Inclusive, nós utilizamos muito um ciclo chamado ciclo de feedback, que é construir, medir e aprender. Então, a gente primeiro procura construir, depois a gente vai medindo e a gente vai fazendo essa avaliação e buscando o aperfeiçoamento. E trabalhamos na última perna desse ciclo, a confiança, que também é muito forte dentro do ambiente, no que se refere à parte de pessoas, mas também de organizações. As 3 primeiras partes, ela tem muito de área prática? Tem. Ela tem muito exemplo, etc. Mas ela, na verdade, reforça toda a parte conceitual. E na quarta parte, nós pegamos tudo isso aí e criamos um modelo que aí é bastante diferenciado, alguma coisa realmente, uma proposição inédita, que é construir uma plataforma multifuncional de gestão e construir um movimento autopropulsor de gestão, para a gente fazer a transição para as agroorganizações do futuro. Então, essa quarta parte, ela trabalha tudo isso que nós trabalhamos conceitualmente nas 3 primeiras, ela leva isso para a prática. Pois bem, então, em linhas gerais, o que a gente faz, né, nesse livro, Construindo a Gestão das Agroorganizações, é fortalecer essa conexão entre o agro, gestão e pessoas. E aí fica a pergunta, né, que a gente tem que fazer. Faz sentido você fortalecer o agro, a gestão e as pessoas? Nós já dissemos isso, inclusive tem um vídeo nosso, né, o penúltimo vídeo que nós postamos, que diz o seguinte: o agro é um mundo de oportunidades. Então nós já repetimos isso em algumas vezes, né, pegando dados aí, principalmente da FAO, dados de alguns organismos internacionais, dizendo que o mundo vai precisar, nas próximas 2 ou 3 décadas, né, aumentar em 60% a 70% o seu volume de alimentos, de energia renovável, de fibras, né? Então, o agro é uma oportunidade e, às vezes, a única oportunidade para vários dos municípios. E nós, aqui no Brasil, temos tudo para ser os maiores produtores mundiais, ser protagonista. E o que está acontecendo hoje é que nós temos já um crescimento bastante significativo, mas uma concentração muito grande, né? Nós já vimos que 8% das propriedades fica com 85% do valor da produção. Nós vimos que 1/3, né, desse valor da produção, ela está em 100 municípios maiores do agro, que na verdade significa 1,8% dos municípios. Então nós precisamos de ter esse agro forte, mas descentralizado. Para isso nós precisamos trabalhar a gestão. A gestão é a base da competitividade. Sem gestão não se chega a lugar nenhum.
E nós também precisamos trabalhar as pessoas, porque, no fundo, são elas que importam, né? Tem uma frase muito célebre de um escritor aí que diz o seguinte: os clientes são pessoas, os funcionários são pessoas, tudo que tem envolvido nas organizações são pessoas. Se quem não entende de pessoas, não entende de gestão, não entende de agronegócio. Então, nós precisamos de entender de pessoas e fazer essa conexão. Então, a gente pergunta, será que faz sentido isso? Fortalecer essa conexão agro, gestão e pessoas? Então, a gente coloca uma questão, né? Talvez ela possa até soar um pouco como um desabafo, mas ela é um pouco de uma realidade que a gente está vivenciando. A gente viu a dificuldade que existe para que a gente possa realmente colocar um livro para que ele possa ter, não vou dizer nem que tenha sucesso, mas que tenha um mínimo de circulação nesse nosso país. Tem uma na parte de editoração, e ela disse num determinado curso, né, na verdade foi uma série de palestras que eu tive a oportunidade de assistir, que no Brasil se produz 2.000 livros todo mês. Que esses 2.000 livros que são produzidos por mês, 1% tem algum sucesso. E 99% vão literalmente para o lixo. Então, isso, um dado como esse, ao mesmo tempo que ele serve para a gente um pouco de consolo, mas ele também serve para que a gente possa tentar entender isso com poxa vida, com a dificuldade que é de você colocar um livro no mercado. Nós temos, por exemplo, um ano já que esse livro nosso foi editado. Nós tivemos a oportunidade de fazer algumas vendas muito pequenas, mas doar esse livro para várias instituições, para extensão, para pesquisa, para o ensino, para pessoas conhecidas, amigos, colegas, né? Autoridades que, inclusive, são até agrônomos e já passaram, né? Até deputados que já passaram pela área técnica, né? Pessoas que foram diretores ou são diretores, consultores, alguns até famosos, e a resposta é muito pequena. Na verdade, a gente fica triste, decepcionado, né, das pessoas às vezes nem lê o livro, porque se você recebe um livro, passou 3, 4, 5 meses, se pergunta se leu, se pode dar um feedback, um retorno, a pessoa ganhou aquilo de graça, a única coisa que se espera é que ela possa ler e dar um feedback. A pessoa, não li, não tive tempo. Quer dizer, se você não leu o livro com 3, 4, 5 meses, você não vai ler mais. Né? Então, é lamentável. Então, eu pergunto, faz sentido isso? O que nós estamos dizendo faz sentido? Eu gostaria de insistir um pouquinho, né, com esse nosso conteúdo, antes de que esse livro possa realmente, conforme disse a editora lá, fazer parte dessa estatística perversa, onde 99% vão literalmente para o lixo. Nós vamos continuar, vamos tentar, inclusive, e desmistificando isso um pouco mais e tentando colocar isso porque acreditamos que isso é possível. Eu fico vendo a extensão, ela precisa de ser repaginada, tem coisas aqui que podem ajudar. A área de formação profissional, da mesma forma. Então, eu fico vendo prefeituras, né, que às vezes as pessoas estão meio sem rumo. Eu gostaria muito que a gente, aproveitando para o próximo ano, fizesse um projeto piloto em alguns municípios. Né? Desse projeto piloto poderia sair um programa de governo. A gente está vendo aí as nossas redes sociais infestadas por fake news, por polarizações. Esse país está com uma polarização absurda, uma coisa que chega a ser ridícula. Né? Então, em vez dessa perda de tempo, fazer uma discussão. Né? Nós trabalhamos em algumas postagens o exemplo de alguns vitalizadores, o associativismo, o cooperativismo, o empreendedorismo, a sustentabilidade, temas que a gente traz para esse livro e que podem ser debatidos e que nós, inclusive, damos os caminhos das pedras para que isso possa ser debatido com mais eficiência. Então, são essas questões que eu gostaria de colocar aqui, de uma forma mesmo, desculpa até se sou como desabafo, né? Dizem que na vida das coisas vai ou pelo amor ou pela dor, né? Se não está indo pelo amor, eu tenho que tentar, talvez, buscar um outro caminho. Né? Então, acho que nós precisamos de tentar entender. Agora, se não faz sentido, por gentileza, né, ajude, dê um retorno, vê onde é que está. Eu acho que faz muito sentido. A nossa vida profissional nos mostrou isso e tem mostrado que há perspectiva para isso para um futuro. Então, essa é a nossa colocação. Se você acreditar que faz sentido, né, essas questões que nós estamos colocando, por gentileza, deixe aqui o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos.
se inscreva no nosso canal, né? Tem um link aí, a inscrição pode ser feita diretamente no nosso vídeo, né? Você tem aí, encontra embaixo à direita, né, aquele ciclo que nós colocamos, que é só fazer clicar em cima dele, mas também pode ser feito através desse link aí, que é só colar e que você entra direto no nosso canal e faz a sua inscrição. E isso é importante para a gente. Adquira o nosso livro. O livro ele está sendo vendido aí por R$ 70. Se a pessoa quiser receber pelo correio, paga mais R$ 15, que é o valor da postagem, R$ 85. Pelo meu WhatsApp, eu consigo atender as pessoas, né? Já atendi alguns, e R$ 85 hoje é um valor de um sanduíche, né? Acho que dá para, né, é um pequeno investimento, então eu peço mesmo que as pessoas possam estar entendendo. Eu queria dar uma reforçada e dizer o seguinte: eu disse nas palavras atrás que gostaria muito de ver um trabalho como esse ser colocado em termos aí de um projeto piloto. Então eu estou disponível, se alguém quiser fazer contato, a gente pode estudar como orientar, né, virtualmente ou presencialmente, fazer um projeto piloto no município. Por que eu acho isso para o ano que vem? Nós estamos às vésperas de mais um pleito eleitoral. E quantos municípios pequenos não se tem um programa de governo para debater? Então, se você faz um projeto piloto, você cria um projeto piloto, com base nele, você pode criar um programa de governo. E depois desse programa de governo, você pode, inclusive, dependendo de quem for eleito e quiser ir comprar a ideia, pode estabelecer uma política, diretrizes para a gestão das agroorganizações no seu município. Então, eu acho que dá para se fazer um trabalho sério, competente, e com um custo-benefício bastante razoável. Então, eu acho que nós estamos à disposição e queríamos deixar, mais uma vez, insistir. Faça a sua inscrição no nosso canal para que a gente possa ter um pouco de fôlego para poder estar aí postando mais vídeo, né, e trazendo para você, né, a coisa tem que ser uma via de mão dupla. Quem tiver interesse, né, e nós vamos estar postando todo o conteúdo desse livro. A ideia é fazer pelo menos mais 10 a 12 palestras, agora bem objetivas, com relação aos temas principais. Então, nós vamos pegar, por exemplo, agroorganizações, a terceira alternativa, nós vamos pegar confiança, vamos pegar como, né, já falamos da questão da plataforma, tem um vídeo aí, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, vamos deixar esses vídeos aí descritos, mas uma série de conteúdos que a gente quer trabalhar especificamente. Chegamos ao final, o nosso muito obrigado e aguardamos para que você deixe aqui o seu comentário e compartilhe esse vídeo na sua rede de contatos aí. Obrigado.